Saudações a todas e a todos. Estamos de volta com mais um Brown Indica e no episódio de hoje, Medicina dos Horrores, de Lindsay Fitzharris, da editora Intrínseca. Focado na biografia do médico escocês Joseph Lister, nascido em 1827, ele conta a história dos hospitais e da reforma sanitária que mudou para sempre o mundo das cirurgias. O livro começa relatando desde a infância do Joseph Lister, em uma comunidade religiosa quaker da Escócia, onde o pai dele, que era um pastor, já fazia experimentos de ótica e desenvolvia e aprimorava lentes para microscópios, que na época não era considerado um instrumento científico sério ainda, era mais um hobby, poucos pesquisadores levavam a sério, E esse contato com as ciências naturais e tal fez o Lister se interessar por medicina. Quando ele entra para a escola, os hospitais eles eram chamados de casas da morte, E era considerado mais perigoso você morrer de infecção ou alguma necrose dentro de um hospital do que se você deixasse a sua ferida apodrecer naturalmente em casa, Ia demorar mais tempo do que se você fosse tentar tratar aquilo em um hospital, Muito disso acontecia porque, na época, até a virada do século XIX para o século XX, a medicina ela era dividida em 3 práticas distintas, A medicina científica ela era praticada em gabinetes, em escritórios, por estudiosos, que trabalhavam muitas vezes como conselheiros de famílias ricas, Eles acompanhavam gerações inteiras, com cuidados, e eles tinham muito status, Porém, eles não exerciam uma atividade clínica propriamente dita, do cuidado de pacientes e tratamento de doenças, Haviam também os boticários, Eles manipulavam ervas e elementos químicos e faziam xaropes, ungüentos e remédios. E muitas vezes também faziam consultas e pequenos procedimentos nas cidadelas, e muitas vezes em áreas rurais, Eles tinham um bom status no mundo comercial, mas não na academia, eles não eram considerados cientistas nem doutores, E em terceiro e último escalão dessa categoria da área da saúde estavam os cirurgiões, Eles eram desprestigiados, considerados carniceiros e açougueiros, e eles eram responsáveis por amputações de membros gangrenados, arrancar dentes, arrancar olhos, furar e drenar pústulas de sebo, esse tipo de coisa. E os hospitais eles eram ambientes imundos, e pestilentos. E muitas vezes cirurgiões morriam ou perdiam membros inteiros. O cara tinha que amputar um braço porque ele dava uma furadinha no dedo com um bisturi contaminado e simplesmente o cara pegava uma infecção violenta e morria, O livro vai mostrando como a cada fase da vida o Lister foi, cruzando com professores, novos conhecimentos e situações que foram mostrando para ele, alertando ele para os perigos das infecções, e da dor extrema como as principais causas de morte nas cirurgias, Ele, como aluno, ele presenciou, por exemplo, os primeiros experimentos com éter, como anestésico, e isso passou a evitar várias mortes que aconteciam por choque anafilático e colapsos, porque, por exemplo, uma perna era cerrada com o cara acordado, então a pessoa tinha uma descarga de dor tão intensa que ela morria de dor, Não era nem pela hemorragia, tá? E o grande trunfo do Lister foi o interesse dele por várias ciências além da própria medicina da época. Isso era muito incomum e até mal visto, Essa interdisciplinaridade, ela era mal vista, Assim como em alguns ambientes até hoje é, E através, por exemplo, dos estudos dele em ótica, ele aprimorou o uso do microscópio, Através, por exemplo, da biologia, ele percebeu a influência dos micro-organismos nas contaminações e na cicatrização das feridas. E através da química, ele desenvolveu as soluções antissépticas, que foi o marco dele para a ciência. Mas além do grande esforço dele nas ciências naturais, a arte da política foi fundamental para ele se impor frente aos médicos conservadores da época, Os médicos poderosos que tinham influência. Alguns eram ignorantes apenas, E outros eram recalcados, mal intencionados, que tentavam sabotar a carreira e as pesquisas do Lister.
difamando os métodos dele em revistas, em congressos e tal. E muitos proibiam que os funcionários dos hospitais utilizassem os métodos de limpeza que o Lister recomendava, né? Então eles estavam lá criando métodos e práticas para melhorar aquele ambiente, e os médicos, por recalque, proibiam, né? Assim como tem médico hoje em dia que não usa máscara, né? Clínicazinha particular em que o médico receita cloroquina para os seus funcionários, né? E o Lister, ele conseguiu, com muito trabalho de base, né? Conversando com estudantes, dando aulas e palestras, ele conseguiu instituir os métodos de asepsia dele, e ele terminou os dias dele como sendo um cara importante, revolucionário, que mudou para sempre o mundo dos hospitais e da medicina como um todo, né? É uma história muito legal, é um livro muito interessante, que eu recomendo a todos, né? Editora Intrínseca, Medicina dos Horrores, a história de Joseph Lister. E para finalizar, uma curiosidade, né? Aquele antisséptico bucal Listerine, ele foi batizado em homenagem a esse médico que criou os métodos de asepsia. E é isso aí. Recomendo, é muito legal. Muita coisa que acontece nessa época, assustadoramente, a gente vê acontecendo até hoje, né? E é isso aí. Leiam e se divirtam. Até o próximo Brown Indica.